Pastor James. Quem conhece o pastor James? Levante a mão aí. Algumas pessoas conhecem o pastor James. Já faz um tempinho também, né? Pastor James, a gente se encontra através de videoconferência, né? Vídeo, né? Nosso encontro através de vídeo, juntamente com o pastor Tim Bailey, que estava aqui agora há pouco, nosso amigo lá de Chicago, que Deus está usando para fazer uma obra ali em Chicago. A gente sempre está se encontrando. O James é uma pessoa maravilhosa, um irmão que tem me ajudado grandemente, que em pontos muito importantes na minha vida, fez muitos desafios que realmente impactaram o meu ministério. Eu me lembro uma vez, vou contar só uma de muitas, que o Senhor estava me falando, estava me chamando para ter mais um tempo de oração, e o James chegou para mim e disse assim: eu creio que o Senhor está nos chamando para separar todas as manhãs para orar. E eu falei: uau, e cadê a agenda? A gente para toda manhã para ficar orando. Mas naquele momento eu fui orar e o Espírito confirmou em meu coração que aquilo era uma palavra de Deus para as nossas vidas. E aquelas manhãs ali, sozinho, mesmo quando ele teve que sair, aquilo virou um costume na vida. Deus tinha um tempo para separar todas as manhãs, depois continuou até hoje, durante uma parte das manhãs, mas o Senhor usou muitas vezes o James para falar conosco. Eu me lembro que quando ele voltou de Florianópolis, tivemos um impacto muito grande através daquilo que a gente sentiu do pastor Paulo Solonca, inclusive a criação dos pequenos grupos das células em nossa igreja. Também foi um desafio que Deus fez usando a vida do pastor James. E ele tem uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. Ele é um homem usado por Deus, ousado, corajoso para fazer e tomar decisões corajosas para servir ao Senhor. Deus abençoe você, fica à vontade, essa aqui é nossa casa, porque é o Pai. É minha casa, eu sinto em casa porque nesse lugar eu fui salvo, né? Nesse lugar eu fui batizado, aceitei o chamado para o ministério. Aqui nesse lugar Deus usou os pastores, o pastor Ronaldo especialmente, pastor Gilson também, para me treinar, para ser um líder, um pastor, um vocacionado, um soldado de Jesus. Depois, tudo que Deus fez aqui, eu tive o privilégio de ir para o campo missionário. Hoje estou nos Estados Unidos, como o pastor Ronaldo falou. Eu trabalho em Atlanta, região de Atlanta, da grande Atlanta. E o pastor Tim Bailey, que está conosco aqui também, ele trabalha em Chicago. E assim nós temos ali trabalhado nesses últimos 16 anos, Estados Unidos e Europa, porque são países pós-cristãos, onde, irmãos, ser cristão nesses lugares não é tão fácil como você pensa, não é tão simples. Em alguns países da Europa são até mesmo anticristãos, você não pode nem mais falar ou até mesmo ensinar os valores da nossa fé, da palavra de Deus. Então, para mim é uma bênção sempre voltar à minha casa, porque aqui é minha casa, aqui é o lugar onde é minha família, né? Eu tenho aqui, estou vendo ali o Anésio, né? Estou vendo outros aqui, estava com o Maurinho hoje cedo, outros irmãos que na época que eu era um novo convertido aqui, eles me ajudaram a crescer na fé, a andar na fé. E hoje eu tenho o privilégio também de poder fazer isso com outros nos Estados Unidos e também ali na Europa. Amados, vamos abrir a palavra de Deus. Êxodo capítulo 14. Aqui está minha família, de aproveitar, quando você abre aí Êxodo capítulo 14, isso aqui é minha família, Vanessa, muitos conhecem, ela é de São Paulo, mas ela morou em Campo Grande, e aqui, durante uma vigília, eu conheci ela, numa vigília de oração,
Eu estava orando, orando, né, mas vigiando. Aí eu encontrei a Vanessa, né? O Michael e o Mateus, ambos nasceram. O Mateus nasceu na Inglaterra, o Michael nos Estados Unidos, e missionários também. Êxodo capítulo 14, versos 10 a 14. Com toda reverência, sentado como você está, mas com atenção, acompanhe a leitura da palavra de Deus, que diz assim, novamente, Êxodo 14, 10 a 14. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso? Que nos tem tirado do Egito? Não é essa palavra que te demos, ou que te temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor lutará por vós e vos calareis. Novamente, versículo 14. O Senhor lutará por vós e vos calareis. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse culto tremendo, pelo louvor, por tudo que já foi ministrado para as nossas vidas, Senhor. Deus, que como cantamos, que o nosso desejo seja mesmo estar mais perto e ter uma intimidade mais profunda. Senhor, que nosso desejo seja verdadeiramente, Senhor, estar aos teus pés, Pai. Que não seja isso simplesmente uma canção, de boca para fora, Senhor, mas que possamos verdadeiramente ser um povo, Senhor, que esteja sedento, faminto, Senhor, para te conhecer, para estar perto e para verdadeiramente se derramar aos teus pés. Pai, usa a tua palavra agora, a tua palavra, a tua voz, Espírito Santo, doce e amável, fala a cada um de nós. Toca os nossos, cura-nos, Senhor, nessa noite. Pai, liberta-nos, Senhor. Dá-nos o avivamento, Senhor. Dá-nos paixão por Ti, Jesus. Deus, ensina-nos a colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, Senhor. Pai, que essa palavra venha nos fazer, como cantamos, chegar mais perto de Ti. Chegar do Teu lado. Oh Deus, sentar aos Teus pés. E Deus, te amar mais. Oh Deus, ter mais e mais prazer de te conhecer, de ser o teu amigo, de ser chamado de teu amigo. E assim, Pai, sermos luz para aqueles que estão ao redor de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa noite Deus quer conversar conosco, falar conosco sobre que Ele nos liberta dos lugares de dificuldades. Deus nos liberta dos lugares difíceis. Deus nos liberta dos becos sem saídas. Você crê nisso, meu irmão? Você tem vivido isso? Porque uma coisa é nós temos o conhecimento, outra coisa nós temos a vida. Uma coisa é nós falarmos que nós conhecemos a Jesus, outra coisa é falarmos que nós andamos com Jesus. Aqui nós vemos uma situação de um povo de Deus, e nós podemos falar isso de nós mesmos, que nós somos o povo de Deus. E aqui o povo de Deus enfrenta
essa situação de chegar em frente ao Mar Vermelho, numa situação de sem saída, um beco sem saída, uma situação difícil. O povo de Deus nesse momento, e aqui diz a palavra de Deus que quando eles olham para trás, o inimigo está chegando. Faraó está chegando com o seu exército. E a palavra de Deus diz que esse povo de Deus olha eles. O texto diz que eles olham de baixo para cima, eles olham para cima. É interessante como a palavra de Deus dá esses detalhes, porque o texto é bem claro no original. Eles olharam para cima. Irmãos, como é que você tem olhado os inimigos na sua vida? Como é que você tem olhado as dificuldades na sua vida? Como é que você tem olhado os problemas? Você tem olhado do teu ponto de vista, do seu ângulo, ou você olha de acordo com a visão da palavra de Deus? Irmãos, a palavra de Deus precisa ser o nosso olhar, o olhar da nossa vida de fé. E aqui nós vemos esse povo de Deus, que havia experimentado, visto os milagres de Deus, as 10 pragas que Deus tinha operado. Eles viram tudo que Deus fez para libertá-los da mão do inimigo, de Faraó. E agora no primeiro teste, depois que eles viram os sinais e maravilhas de Deus, no primeiro teste, na primeira prova, eles murmuram. O texto diz no versículo 10, ou 11, começa no 10, mas no 11 diz: e disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Ou seja, era um momento para eles reagirem de maneira diferente. A pergunta de Deus para mim e para você é: como você reage também? Quando você vê diante de você obstáculos. Você murmura? Você aponta o dedo para alguém e diz: é por causa da sua culpa, você é o responsável, você nos trouxe aqui, você fez isso, você tomou a decisão. Então, se nós queremos ver Deus nos libertar dos lugares difíceis, nós primeiro precisamos aprender. O primeiro ponto que Deus está querendo que eu e você aprenda: não deixe as circunstâncias mudar sua convicção. Amém? Não deixe as dificuldades, a situação ao redor da sua vida mudar a sua fé em nome de Jesus. Irmãos, nós temos que aprender a ser homens e mulheres de fé. Não porque eu sou membro da primeira igreja batista, não porque eu sou membro de uma igreja evangélica, não, eu sou aquele servo de Deus que creio na palavra de Deus, que creio na voz de Deus, e eu vou fazer aquilo que Deus quer. Jesus nos advertiu, ele falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa promessa é para mim e para você. Então ele disse: olha, você vai me seguir, mas você vai passar por tribulações, por provas, mas tem de bom ânimo, porque eu vou te dar a vitória. Mas você precisa crer. Então aqui, não deixe as circunstâncias mudar a sua convicção. Não faça como esse povo. Primeiro teste, começam a reclamar. Eu e você precisamos, irmãos, aprender a olhar o inimigo do ponto de vista de Deus, amém? O texto aqui, você vê que o texto 10 diz: e chegando Faraó, se você está com a sua Bíblia aberta, no versículo 10 diz: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, ou olharam para cima. Mas se você for lá no versículo 24, a palavra de Deus diz assim:
diz assim: e aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios. Na versão original diz que Deus olhou para baixo e viu o inimigo. No texto, na verdade, original diz que é como se ele tivesse uma janela e olhasse, tivesse que colocar a cabeça para fora e inclinar para olhar para baixo. Essa é a visão de Deus, irmãos. Deus olha o inimigo assim, porque ele é maior que qualquer dificuldade, amém? Ele é maior que qualquer problema, qualquer luta, qualquer coisa que você esteja passando. E quando você aprende a olhar com os olhos de Deus, você vai ver que os problemas que você tem, que as dificuldades que você tem, que as lutas que você tem, que os obstáculos que você tem, são pequenos diante de Deus. Mas a pergunta é: você tem aprendido a olhar com os olhos da fé? Você tem aprendido a ser um homem ou uma mulher de fé? Porque para isso que nós somos chamados, irmãos. Para nós aprendermos a andar por fé. Nós temos que ser um povo de fé. Nós temos que ser como Daniel. A palavra de Deus diz em Daniel, não vou ler o texto, mas você conhece o texto de Daniel, que quando Daniel ali era um homem temente a Deus, íntegro, que buscava agradar a Deus em tudo, o inimigo fez de todas as maneiras para pará-lo. Chegou até uma situação que eles fizeram lá um acordo, os superintendentes, para fazer um decreto onde, por um período, ninguém deveria buscar a outro Deus, a não ser só clamar ao rei, no nome do rei. Não era para pedir a outro Deus, não poderia. Porém, Daniel, naquela circunstância, depois que já tinham tudo tramado, fez tudo, e o decreto assinado, ele foi para a casa dele. E a Bíblia diz que, como de costume, ele abriu a janela e orou em direção a Jerusalém. E ele orava 3 vezes ao dia. Então, ele não permitiu que aquela situação, aquela circunstância que o inimigo tinha colocado, fizesse com que ele parasse de ter convicção e fé no Deus que ele cria. E o inimigo, irmãos, vai fazer de tudo para que você pare de clamar, de orar, de vir à igreja, de falar de Jesus para as pessoas, de participar da célula. Ele vai fazer de tudo para que você pare. Mas Daniel, que você possa fazer como Daniel, a Bíblia diz que ele decidiu continuar orando e clamando. E porque ele fez isso, ele foi jogado na cova dos leões. Mas Daniel disse para o rei: eu não fiz nada de errado. Eu sei que o Deus a quem eu sirvo, Ele vai me livrar, vai me libertar desse beco sem saída. Ele vai me libertar desse lugar difícil. E a palavra de Deus diz que ele foi jogado na cova dos leões. E o rei não dormiu a noite inteira. E Daniel passou a noite inteira na cova dos leões. Imagine vocês, leões que ficavam semanas sem comer. Quando qualquer pessoa era jogada, o animal era jogado, a primeira coisa que os leões faziam era engolir o que fosse jogado. Mas a Bíblia diz que Daniel passou a noite inteira dentro da cova dos leões. E eu imagino que ele deve ter brincado com os leões, ele deve ter feito muitas carícias. Eu imagino que os anjos estavam lá, os leões não podiam fazer nada. Era sobre alguma coisa assim tremenda, eu só imagino. Mas o que eu quero dizer, porque ele decidiu confiar em Deus e não permitir as circunstâncias mudar a sua convicção, mesmo na cova dos leões, ele foi libertado. E no dia seguinte, quando o rei veio e abriram ali a cova, o rei gritou: Daniel, o que serve ao Deus vivo, por acaso será que você ainda está vivo? E Daniel responde lá: sim, rei, sim, porque diante de Deus e diante do rei eu não fiz nada de errado.
O que eu quero dizer, meu irmão, é que quando nós aprendemos a confiar em Deus, seja qual for a situação, o milagre vai acontecer na sua, na minha vida, porque não é porque eu sei fazer ou tenho habilidade, mas Deus vai te proteger, Deus vai fazer um milagre, Ele vai se manifestar na minha e na sua vida. Mas para isso nós temos que aprender a confiar em Deus, não importa as circunstâncias, não importa onde você está, o que você está passando, mas para isso você precisa, eu preciso, nós precisamos olhar como Deus olha as circunstâncias. Mas não só isso, se nós queremos ver Deus nos libertar de lugares difíceis, de becos sem saídas, de obstáculos, nós temos que aprender a permanecer firme na palavra de Deus. Permanecermos firmes, irmãos, na voz de Deus. Irmãos, é tão difícil hoje. A gente, em alguns lugares, alguns países, é tão difícil ver crentes, não tem mais a liberdade de falar de Jesus publicamente, ou em local de trabalho, ou na escola, não pode orar mais. Nós temos situações nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, onde irmãos nossos estão perdendo o trabalho, estão perdendo o emprego, estão tendo dificuldades, sendo processados. Por quê? Porque não podem mais falar a palavra de Deus e estão falando, estão pregando. Professores que oram com seus estudantes estão sendo processados nos Estados Unidos. Professor lá no meu condado, no condado onde eu moro, nos Estados Unidos, nós temos professores, um professor especificamente, que ele está sendo processado, porque ele, antes do jogo iniciar, ele chamou os alunos e orou com eles, e por causa disso, ele está sendo processado. Então, mas ele compartilhou para nós que ele decidiu permanecer na palavra. Não importa o que o inimigo vai fazer, ele decidiu confiar em Deus e permanecer na palavra. Irmãos, aqui nós vemos nessa situação Moisés, um homem que decidiu permanecer na palavra. É interessante que o povo de Deus teve uma reação, mas Moisés teve uma reação totalmente diferente. Versículo 13 e 14 diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis. Para sempre, o Senhor lutará por vós e vos calareis. Você vê aqui um homem que decidiu confiar, acreditar na palavra de Deus. Por quê? A Bíblia diz, no capítulo 3 de Êxodos, que Deus tinha um plano para libertar o povo. Deus já tinha planejado tudo isso para levar o seu povo através do servo dele, Moisés. Então Moisés recebeu a palavra de Deus, a voz de Deus, a instrução de Deus, a direção de Deus. E aqui nessa situação ele estava obedecendo a palavra de Deus. E ele tinha também orientado o povo de Deus que deveria fazer isso. Então, na verdade, o povo de Deus decidiu murmurar, mas Moisés decidiu permanecer na palavra de Deus. Meu irmão, você e eu vamos receber a palavra de Deus muitas vezes. A instrução de Deus para fazer como Moisés algo, para liderar pessoas, ou para falar de Jesus para uma pessoa, ou para orar por alguém, ou até mesmo para, às vezes, você estar ajudando pessoas, ou visitando pessoas, não sei, você vai receber a direção de Deus, a palavra de Deus. A pergunta é, você está pronto a permanecer na direção de Deus, ou não? E muitas vezes essa palavra de Deus, ela vai ser, do teu ponto de vista, muito difícil de obedecer. Do teu ponto de vista, vai ser muito difícil cumpri-la.
Mas a pergunta é, você está disposto a obedecer e ver o milagre de Deus acontecer na sua vida? É isso que Deus está falando hoje. Deus quer fazer algo tremendo em Campo Grande, eu sei disso. Quando Deus falou para mim, irmãos, claramente, que eu deveria iniciar a célula aqui, e foi uma palavra bem clara, porque o pastor Paulo Solonca, como o pastor Ronaldo falou, me ensinou, eu aprendi sobre pequenos grupos, estratégia, e quando nós começamos essa convicção de que Deus queria que nós tivéssemos células na nossa igreja, irmãos, não foi fácil. Foi muito difícil, porque teve muitas dificuldades, muitas lutas, muitos problemas, muitos ajustes, foi muito difícil. Eu lembro que em 95, depois de 96, nós trabalhamos, que 95 a igreja dinâmica, depois de 96 nós começamos a visão, entender mais sobre células, pequenos grupos, e era difícil, porque as pessoas não queriam abrir as suas casas, ou naquela época as pessoas não tinham esse hábito, era muito difícil. Mas o Espírito Santo falava, não, essa é a estratégia, você precisa permanecer na palavra de Deus. Mas foi difícil, irmãos. Muito difícil. O pastor Gilson, o pastor Ronaldo, nós passamos por várias lutas difíceis para permanecer na direção de Deus. E hoje, para a glória de Deus, Campo Grande, não só a primeira igreja batista, mas outras igrejas, igreja evangélica e muitas outras que nós tivemos a oportunidade de abençoar. Nós temos hoje várias casas onde são lugares de salvação, lugares de transformação, lugares de avivamento, lugares de bênção, lugares onde Deus tem restaurado famílias. Por quê? Porque nós decidimos permanecer na direção de Deus. E hoje nós podemos ver Campo Grande, aquilo que nós declarávamos todas as quartas-feiras orando, Campo Grande é do Senhor Jesus. Hoje nós podemos ver que muito mais do que aquele tempo, Campo Grande é do Senhor Jesus. Mas para isso nós temos que permanecer na direção de Deus. Não importa, meu irmão. Talvez você não vai entender, igual Moisés, que coisa mais estranha, um líder, um Deus, todo poderoso, nos enviar em direção ao mar, provavelmente mais de 5 milhões de pessoas, sem barco, não existia ponte. Peraí, nós estamos indo para a direção errada, Deus. Como é que a gente vai fugir do Egito em direção ao mar? Então muitas vezes você não vai entender a estratégia de Deus. Mas se você tem convicção que é de Deus, obedeça, amém? E aí você vai ver que Deus vai fazer um caminho aonde não há caminho. Deus vai fazer um milagre, você vai conhecer o Deus que você serve. Então, aprenda a permanecer na direção de Deus. Mas não somente permanecer na palavra de Deus, nós também temos que aprender a permanecer na presença de Deus. Irmãos, isso é a coisa mais difícil na vida da igreja, que é a vida de oração. Irmãos, nós temos que aprender, como diz o texto aqui, be still em inglês, ou seja, estejam quietos. Nós temos que aprender a confiar que Deus pode fazer aquilo que nós não podemos. Nós temos que aprender a gastar mais tempo na presença de Deus, como nós cantamos aqui. Nós não cantamos isso aí? Quero ir mais profundo, quero estar mais perto. Gastar mais tempo para conhecer Deus, para conhecer o sotaque de Deus. Você conhece o sotaque de Deus? Você conhece o jeito que Deus fala com você? Você conhece, você tem intimidade com Deus? Porque eu tenho intimidade hoje com a minha esposa, depois de 21 anos, quase 21 anos casados, 23 conhecendo um ao outro.
Hoje eu conheço bem o sotaque da minha esposa, eu conheço bem a voz dela, eu conheço bem o jeito dela, a maneira dela. Agora, a pergunta é, você conhece bem Deus? Você tem intimidade com Deus? Para saber quando Deus fala com você, quando o Espírito Santo fala com você? Porque permanecer na presença de Deus significa isso. É você, eu gosto de estar com Deus. Eu tenho prazer de me encontrar com Deus. Sabe, eu faço questão de ter um tempo para ouvir a sua voz, Senhor. Para mim isso é fundamental. Como cristão, eu preciso assentar-me aos teus pés, Senhor. Eu preciso, Senhor, aprender a entender o teu ponto de vista. Assim como Moisés, quando o inimigo veio, ele pôde olhar o inimigo do ponto de vista de Deus, porque ele conhecia Deus. Ele falou, não, eu não vou me ficar preocupado com nada, eu não vou ficar ansioso por coisa alguma, eu não vou entrar em desespero, não, porque eu conheço o meu Deus, eu sei o poder do meu Deus. E muitas vezes nós não conseguimos reagir dessa maneira, por quê? Porque a gente não tem intimidade. A gente não permanece na presença de Deus muito tempo. A gente não gasta tempo com Deus. A gente gasta tempo com a igreja, a gente gasta tempo com a célula, a gente gasta tempo, com os irmãos da igreja, com as atividades da igreja. Mas Deus quer que você gaste tempo com Ele. Ele tem ciúme, Ele quer te conhecer, Ele quer conhecer o teu coração, Ele quer ter a oportunidade de você se abrir para Ele e falar, olha, Pai, eu tenho essas falhas, eu não consigo entender, eu não sei como amar, eu não sei como ser paciente, eu não sei como ser manso, eu não sei como até mesmo, muitas vezes, orar. Mas Pai, toca no meu coração. Ensina-me a amar, ensina-me a olhar a situação como o Senhor olha. Então, quando você tem esse tempo de estar na presença dEle, aí Ele começa então a ministrar na sua vida. Ele começa como oleiro, como é que fala? Oleiro, né? Ele começa a quebrar aquelas áreas que precisam ser quebradas, e aí ele começa a moldar você. Ele fala, não, eu vou te ensinar como amar, eu vou te ensinar como ser paciente, eu vou te ensinar como amar a tua esposa, eu vou ensinar como você amar o seu esposo, eu vou ensinar você como conversar com teu filho, eu vou ensinar você como olhar as situações, as dificuldades, eu vou ensinar você a ver no meu ponto de vista, eu vou te fortalecer, eu vou te mostrar que quando você é fraco, é aí que eu vou manifestar o meu poder na tua vida, porque você aprendeu a estar na minha presença. É isso que Deus quer. Uma igreja onde conhece o Senhor do Salmo, Todo mundo conhece o Salmo do pastor. O Senhor é meu pastor. O problema é você conhecer o pastor do Salmo. Por isso que Davi dizia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Sabe por que ele declarou isso? Porque ele conhecia Deus. Ele falou, não importa, posso estar no escuro, posso estar na maior dificuldade, posso ser o mundo inteiro contra mim, eu sei quem é meu Deus, Ele é maior que qualquer obstáculo. Mas para isso nós temos que aprender a estar quietos na presença de Deus. A igreja na Europa, a igreja dos Estados Unidos se tornou um negócio, irmãos. Triste falar isso, mas é um negócio lindo, é maravilhoso, é gostoso. As igrejas, você vai na América, nos templos, super templos, equipamentos, estrutura. Mas a gente vê, eu vejo isso, porque eu já fui católico.
Eu aceitei Jesus com 17 anos. E eu vejo hoje a igreja evangélica nos Estados Unidos uma igreja nominal. Porque as pessoas gostam dessa igreja de programas. Essa igreja bonita, né? Prédios gigantescos, estrutura. Mas a gente vê lá que os crentes não têm. Infelizmente, eu falo isso com tristeza. Não tem intimidade com Deus. Deus não quer que você seja assim, meu irmão. Irmãos, é tão gostoso lembrar o que Deus não só fez aqui, tem feito nos Estados Unidos, mas é tão gostoso lembrar as situações que eu aprendi como Moisés, em dificuldades de conhecer a Deus. Situações de ver o milagre de Deus. Eu lembro uma delas, quando Deus a última vez nos mandou de volta para os Estados Unidos, minha família, meus filhos, estávamos bem em São Paulo, e era um tempo que a gente tinha decidido, não vamos voltar mais para o campo, e Deus falou, não, essa é a tua vontade, minha vontade é outra. E Deus começa a falar, vocês vão. Só que nós fomos novamente por fé. Não tínhamos o sustento integral, não tínhamos o recurso total, mas Deus falou, não, eu vou te sustentar. Nós tivemos a convicção. Nós tínhamos recursos para 3 meses para estar trabalhando, e Deus foi bem claro, eu vou te sustentar. E ali, quando nós chegamos nos Estados Unidos, nós fomos para uma região específica, nós entendemos que essa era uma área onde nós deveríamos estar trabalhando, e fomos para o norte de Atlanta, e como nós chegamos ali, Deus falou, eu vou te mostrar o meu mais na sua vida. Mas, irmãos, nós chegamos nos Estados Unidos somente com 3 meses de sustento. Mas eu tinha convicção, minha esposa tinha convicção de que era a vontade de Deus. E como sempre, vocês provavelmente conhecem, muitos brasileiros que moram no exterior, moram nos Estados Unidos e trabalham. Nós falamos, não, nós vamos trabalhar aqui na obra, só na obra, fazer a vontade de Deus. Você pode dizer, mas você podia trabalhar secularmente e ganhar dinheiro. Não, nós vamos trabalhar como missionários. Mas 3 meses depois que nós chegamos ali, exatamente 3 meses, faltando uma semana para cumprir essa igreja, North Lanier Baptist Church, através de sonhos, através de visões, nós nos encontramos. Não vou dar detalhes, mas o que aconteceu? Exatamente no tempo de Deus, essa igreja falou, Deus nos mostrou, e eu compartilhei o que Deus tinha falado, e eles falaram, Deus trouxe vocês aqui para fazer esse trabalho. E eles, naquela semana, decidiram nos adotar como missionários. O que eu quero dizer, irmãos, isso é um pequeno, mas o que eu quero dizer é que quando você crê na palavra de Deus, na direção de Deus, o milagre vai acontecer na sua vida. Se Deus falar para você fazer algo, obedeça, e você vai ver o milagre. Mas eu não tenho recursos, eu não tenho dinheiro, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições. Deus não está perguntando isso, Ele não está perguntando se você pode, se você tem capacidade, Ele está perguntando, você está disponível para fazer a minha vontade na sua vida? Se Deus falar para você, falar de Jesus para o seu vizinho, obedeça, é Ele que vai tocar no coração do teu vizinho. Ele não está dizendo para você levar ele a converter-se, Ele está dizendo, fale do meu filho para ele, e eu vou fazer o milagre na vida dele. Agora, para isso acontecer, você precisa aprender a não permitir que as circunstâncias roubem a sua convicção. Você precisa permanecer na palavra de Deus, e você precisa permanecer na presença de Deus. Porque Moisés fez isso, o último passo é você experimentar o milagre de Deus. A última parte é andar uma vida de fé. Moisés só pôde viver uma vida de fé. Os servos de Deus na história só puderam viver uma vida de fé porque eles aprenderam a não dar
não deixar as circunstâncias roubar a convicção deles, eles sempre aprenderam a permanecer na palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus, meu irmão? Eu não estou falando você tem um smartphone, ou sei lá, um iPad, ou um device, alguma coisa assim, um aparelho que você tem a Bíblia. Estou perguntando, você conhece a palavra de Deus? Memoriza a palavra de Deus? Ah, mas isso é tão... Não, isso é essencial, irmãos. Uma igreja que não conhece a voz do Espírito, a voz de Deus, como pode seguir a Jesus se você não conhece a palavra de Deus? E terceiro, você permanece na presença de Deus, você tem tempo de oração, você busca a Deus no secreto. Se você tem vivido isso, você vai experimentar o milagre na sua vida. Porque você vai aprender a andar por fé. Você vai aprender a andar no sobrenatural. Aí que você começa a experimentar o impossível de Deus. Aí você vai começar a entender a palavra de Deus. Aí você vai começar a entender o que é uma vida mais profunda com Jesus. Aí você vai entender a alegria do Senhor é a minha força. Aí você vai entender porque o Espírito Santo vai trazer dentro de você essa alegria que você não compreende, que o dinheiro não dá, que o emprego não dá, que as coisas do mundo não podem te dar. Aí o Espírito Santo vai começar a gerar dentro de você esse prazer de meditar na palavra de Deus, como diz o Salmo 1, versículo 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo vai fluir como rios de água viva. Aí você vai entender porque você gosta de estar na igreja, porque você pode falar de Jesus. Aí as pessoas vão começar a olhar para você e ver, cara, você está diferente, e aí você não vai ter mais aquela dificuldade de compartilhar de Jesus, você não vai ter mais dificuldade de ter a paz do Senhor, você não vai ter mais dificuldade, quando você tiver aquela atmosfera ao redor de ansiedade, de preocupação, a paz de Deus vai guardar o teu coração, porque Deus vai fazer jorrar do teu interior rios de água viva, o sobrenatural vai ser um fluir na tua vida, você não vai precisar mais ficar forçando para ser um crente, você vai ser natural, você vai dar fruto naturalmente, porque o Espírito Santo vai ter liberdade dentro de você, vai ser o fluir de Deus. Mas para isso, nós precisamos, irmãos, aprender como Moisés, a tomar essas atitudes de fé, amém? Fique em pé no seu lugar. Porque, meu irmão, nós temos falado aqui muitos nos Estados Unidos sobre avivamento. O avivamento tem que começar dentro de você. O avivamento não vai poder ser algo real se você não quer sacrificar talvez o seu tempo, seus recursos, para a glória de Deus. Eu lembro noites aqui nesse prédio, não era ainda esse prédio todo, era a metade, mas que nós fazíamos vigílias de oração às sextas-feiras. Parecia uma coisa, não, isso é uma atividade religiosa. Não, irmãos, era aquilo que nós cantamos, Senhor, eu quero estar mais perto do Senhor. Eu tinha que sacrificar, porque naquela época eu trabalhava secularmente, e como, não era por causa de ser ou não pastor, mas estou dizendo, como pastor nós tínhamos nossos compromissos, as pessoas com as outras atividades, e a gente tinha que, chegava 10 da noite, ia até 6 da manhã, e clamando, Senhor, nós queremos ser mais como Jesus. Sabe, irmãos, nosso país precisa de Jesus, não precisa de religião não, de batista, eu sou batista, mas eu digo, o que ele precisa é, as pessoas precisam ver em você, Jesus, você precisa ser Jesus, eles vão olhar para você e falar, uau,
você verdadeiramente é um seguidor de Jesus. Você fala como Jesus. Você reage como Jesus. Você ama como Jesus. Quando Pedro foi lá distante ver Jesus que estava sendo açoitado e estava preso lá, as pessoas falaram: você é um deles, você fala como ele, você anda como ele. Ele diz: não, eu não sou. Mas de certa forma, Pedro foi elogiado ali, dizendo: olha, você é igual a Jesus. Irmãos, nosso país precisa de Jesus, nossas famílias precisam de Jesus, nossos filhos precisam de Jesus, eles precisam conhecer Jesus. Hoje a Inglaterra, os Estados Unidos, a Europa estão perdidos, irmãos, porque os filhos não conheceram Jesus e, consequentemente, as gerações. Então eu gostaria de desafiar você. Talvez você queira aceitar Jesus pela primeira vez hoje, uma decisão que você queira tomar. Mas talvez não, talvez você já tenha Jesus, mas você precisa, talvez, uma renovação. Senhor, eu quero viver essa vida de não permitir que as circunstâncias roubem a minha convicção. Senhor, eu quero aprender mais a permanecer na Tua palavra, a ouvir a Tua voz, conhecer a Tua voz, conhecer o Teu sotaque. Senhor, eu quero aprender mais a estar na Tua presença e poder experimentar esse fluir, o sobrenatural, o impossível, o fluir de águas vivas. Talvez outras coisas já tomaram o lugar de Jesus no seu coração e você precisa tirar. Então, se você quer isso, eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de clamar agora em nome de Jesus. Meu irmão, saia, toma uma decisão, vem aqui na frente, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu trabalho, pela sua célula, pelas pessoas que não têm Jesus. Meu irmão, Deus quer fazer algo tremendo aqui em Campo Grande. Mas se você não deixar o Deus do impossível fluir, Deus quer fazer milagres, irmãos. Mas eu estou falando de algo sobrenatural. Deus não vai usar grandes pastores, não. Deus vai usar a sua casa, a sua vida, o seu lar. Mas isso você tem que sair do seu lugar, sair da zona de conforto, sair. Talvez você vá, não preciso. Eu já tenho feito muito. Não, meu irmão. Se você quer mais de Jesus, você precisa dar mais para Jesus. Saia do seu lugar, meu irmão. Saia e fala: Senhor, eu quero aprender a olhar com os teus olhos. Deus, eu quero aprender a chorar, a ter compaixão das pessoas que estão indo para o inferno, Senhor. Senhor, eu quero gastar mais tempo na Tua presença do que gastar tempo em outras coisas. Eu quero ter prazer de Te buscar. Pai, cada um desses meus irmãos aqui, minhas irmãs, Senhor, eu também estão aqui, Senhor, nós estamos aqui, porque, Pai, nós não queremos fazer como o Teu povo aqui nesse texto. Diante do obstáculo, Senhor, começaram a murmurar, começaram, Senhor, a reclamar. Mas, Deus, nós queremos aprender, Pai, a ver como Moisés, a olhar, Senhor, o mar e saber que o Senhor tem um caminho, mesmo no meio do mar, Senhor. Deus, nós queremos olhar como Moisés, que quando olhou para o inimigo, ele falou: não temas, vocês vão ver, o nosso Deus vai lutar por nós. Você não vai fazer nada, você não vai precisar se preocupar, porque Deus é que vai lutar por você. Essa não é sua luta, meu irmão, essa é a luta de Deus. Ele vai lutar por você, seja qual a situação.
É Ele que vai lutar. Oh Deus, faça-nos ver como Moisés, Senhor. Sabendo, Pai, que o Senhor tem um milagre para cada um aqui, Senhor. Oh Pai, nos ensina, Senhor, a olhar o inimigo do Teu ponto de vista. Eu oro em nome de Jesus por um avivamento no coração de cada irmão e cada irmã aqui, Senhor. Um avivamento que, como nós cantamos aqui, que não sejam apenas, Senhor, palavras de boca para fora, mas que verdadeiramente homens e mulheres aqui estão dizendo: eu quero ir mais fundo com o Senhor, eu quero estar mais perto do Senhor, eu quero acordar na Tua presença, Senhor, e já ouvindo e já declarando o meu amor por Ti, Jesus, porque eu sei, Jesus, que Tu és a fonte de toda alegria que eu preciso, a fonte de vida que eu preciso, a fonte de sabedoria, a fonte de amor. Jesus, Jesus, me ensina a verdadeiramente me prostrar aos Teus pés. Oh Jesus, me ensina a confiar que quando eu estou aos Teus pés, o Senhor está trabalhando por mim. O Senhor está fazendo um milagre. Ó Senhor, nos ensina a permanecer na Sua presença mais e mais. Ó Deus, porque eu sei que quando nós estamos na Sua presença, Jesus, o Senhor muda o nosso coração, o Senhor muda a nossa vida. Oh Santo Espírito, faz isso, e Santo Espírito, muda o nosso caráter, muda o nosso coração. Jesus. Aleluia. Continue na presença de Deus, continue. Permaneça na presença de Deus. Permaneça na presença de Deus. Permaneça na presença de Deus. Oh Espírito de Deus, vem sobre a igreja, Espírito de Deus, vem sobre a igreja, Espírito de Deus, vem sobre a igreja, Espírito Santo de Deus. Oh Deus, aquilo que é impossível, a hora que a gente se vê exatamente diante do mar e vê o inimigo surgindo para nos devorar, acabar conosco, eu sei, ó Deus, que é aquele momento em que o Senhor fala para nós: ó, eu sei que você nem tem forças, não há como lutar, mas o Senhor está nos dizendo que o Senhor vai agir em nosso favor, que nós não veremos mais aquele inimigo. Ó Senhor, como já foi orado, Senhor, 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 nos ajuda, nos abençoa, nós nos entregamos totalmente para que a Tua vontade seja feita. Cada pessoa que veio aqui em busca daquele impossível, tantas dificuldades, tantos problemas, ó Deus, em nome de Jesus, ministra agora a solução, em nome de Jesus, e que todos aqui, pela fé, tomem posse da sua vitória, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, pelo que Ele fez aqui. Você que está levantando, você que orou, vá, pela fé, já tome posse daquilo que o Senhor falou ao seu coração, em nome de Jesus. Quem aqui está feliz com a palavra de Deus? Quem aqui ouviu a palavra de Deus? Quem aqui vai pôr em prática durante esta semana a palavra de Deus? Vamos continuar em pé, fique em pé. Veja bem, como você vai enxergar a sua semana. Amanhã, segunda-feira, tem desafios. Lembre-se, não olhe como o povo olhou, de baixo para cima. Deus está olhando, tem a visão de Deus, Ele sabe de tudo. Veja, não deixe que as circunstâncias façam você titubear, que intimide você, amém? Durante esta semana, você vai andar segundo a palavra de Deus. Você vai andar, você vai permanecer na palavra. Muita gente vai falar uma porção de coisas para você, mas você ouviu a palavra de Deus, amém? E você vai então permanecer na palavra de Deus, amém? Aí quando você estiver ali,
Porque muitas vezes a gente fica assim perturbado. E agora? Que são quantas vozes? Você vai permanecer na presença de Deus. Presença de Deus. Sabe por quê? É lá na presença de Deus que você vai enxergar como Ele enxerga. É lá na presença de Deus que você vai ouvir a voz de Deus para a sua vida. É lá na presença de Deus. Permaneça na presença de Deus. E desenvolva a fé. Ande pela fé. Já que você conquistou isso tudo, ande pela fé. Você é um homem, você é uma mulher de fé. Você não vai andar as circunstâncias, você vai andar pela fé. Amém? Estenda a sua mão para cima, com a palma da mão para cima. Que o amor de Deus, nosso Pai, o maravilhoso amor de Deus, que enviou seu Filho porque nos amou, a graça do Filho, que é a presença de Jesus, que prometeu e está conosco todos os dias de nossas vidas, que a comunhão do Espírito que nos faz um, o Espírito que traz sobre nós todas as suas consolações, que o poder e a ação do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, para que a sua semana seja abençoada e que você viva como mais que vencedor, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Tenha uma semana super de Deus. Vai na bênção. Nós estamos na visão, entendeu? Nós estamos na visão, entendeu?